Graças, paz, abençoados. Amém? Glórias ao Cristo eterno, ao Deus eterno, ao Espírito eterno. Bendito seja Ele. Sou seu irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa, região Nordeste brasileiro. Assim Deus querendo, para todo o Brasil, quem sabe alcançar algumas nações aí neste grande mundo, né? Nas nações, países lá fora. Assim Deus querendo. Se Deus não quiser, fica só aqui dentro de Cabedelo, né? Na Paraíba, Nordeste. O amanhã pertence ao nosso Deus. Sou seu irmão Van, como já falei, e quero continuar aqui falando sobre o Evangelho. Agora vamos falar sobre o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Lembra lá? Aqui em Atos capítulo 20, versículo de número 24, que diz, olha só, aqui ó, o 24... Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o mistério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho do Reino. Não muda. O Evangelho da graça, não é mais do reino. Graça, salvação, graça, vida eterna, graça, libertação, graça, cura, por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Aqui não contém mais alianças, mais ordenanças, a lei de Moisés não está aqui, porque se tiver não é graça, graça. Agora, o Evangelho da graça, presta atenção aqui agora. O Evangelho da graça baseia-se somente na graça de Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus, no favor de Deus, certo? Não tem alianças, não tem concertos ou promessas. Ou seja, o Evangelho da graça, certo? Ele era estranho, que vem aqui, quando vem concertos, alianças ou promessas, né, vem da raiz da palavra grega xenos, que era alheio, que não pertence ou não pertencia à comunidade de Israel. Preste atenção no que você vai ver aqui. Olha só, Efésios, olha o que é graça. Efésios capítulo 2, versículo de número 6, que diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Por que Deus fez isso? Para que Deus nos ressuscitou e nos entronizou em Cristo Jesus nos lugares celestiais? Aí ele diz, o 7, olha o 7. Para revelar nas eras vindouras, a nossa era vindoura, estamos já nas eras vindouras, estamos no novo céu e nova terra, já estamos sim vivendo, né, a era eterna aqui em Cristo Jesus, eras vindouras, a suprema riqueza da sua graça, não mais lei, não mais pacto, não mais promessa, agora é realidade, é graça, por intermédio da sua bondade e para conosco em Cristo Jesus. 8. Porquanto, pela graça, não mais lei, não jejum, não mais dízimo, não batismo nas águas, não mais suquinho com pão, pelo amor de Deus, não. Pela graça, sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem por intermédio das obras da lei de Moisés, do batismo, da ceia, do jejum, do dízimo, apresentar criança, né, dos votos. Não, esqueça isso, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. 10.
pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais você não prepara, a igreja não prepara, o homem não prepara, o pastor não prepara as boas obras. Preste atenção nesse versículo aqui, ó. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, na morte e ressurreição de Cristo, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Quem preparou as boas obras? Foi a oração do pastor, foi o teu jejum que prepara as boas. Não, foi quando você participou da Santa Ceia, né? Foi quando você deu o seu dízimo. Aí você agora está andando em boas obras. Não, foi Deus, aqui ó, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos. Amém? Glória a Deus. Tem mais? Tem mais. 11. Isso é graça. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eras gentios, por natureza, não fazia a circuncisão, não participava de Páscoa, pãozinho com suco de uva, não dava dízimo, né? Não apresentava criança, não tomava banho nas águas, né? Não fazia jejum, era gentil por natureza, chamados incircuncisos, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mão humanas. Tem mais? Isto é graça. 12. Estáveis naquela época sem Cristo. Olha o que é graça. Separados da comunidade de Israel, estranham as alianças da promessa, alianças da promessa de quê? De vida eterna. Não é promessa de ser batizado, promessa de tomar ceia, promessa de fazer jejum, promessa de dar o dízimo, não. A promessa que disse João, de vida eterna, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, esta é a graça apresentada que foi apresentada por Paulo, né, aos judeus e aos gentios. Então, o evangelho da graça é somente salvação, libertação pela graça de Cristo Jesus. Olha a diferença do evangelho do reino. Então, você viu que é graça? Graça é isso aqui. Quem salvou foi a graça de Cristo, o sacrifício de Cristo, o nome de Cristo, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o batismo em Cristo, não de água, mas na cruz. A Romanos capítulo 6. Então, aqui, olha a diferença do que foi o evangelho pregado aos judeus do primeiro século. Olha como eles entendiam, né, este evangelho. Gálatas, né, Atos capítulo 15 e o versículo de número 1. Né, Atos, do versículo 1 diz assim, ó. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos, se não vos circuncidardes, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Isto é graça. Né? Não é, quando eu leio isto aqui, agora, olha o 6, olha o 5, olha o 5. Olha o que é que diz o 5. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés, que se batizem, que participem de ceia, que façam jejum, que dê o dízimo. A lei de Moisés é necessário. Os judeus do primeiro século os judeus, Israel, que guardavam a aliança, certo? Eles tinham em mente, este pensamento. Mas isto aqui, quando chega nas cartas de Paulo, eles tiveram um impacto, porque Paulo disse: salvação é graça.
Então ele disse, não, se não guardar a lei de Moisés, se você não se batizar nas águas, se você não der o dízimo, se você não fizer jejum e oração, se você não buscar o Espírito Santo, se não subir monte, né? Se não receber uma oração dos 10, 14, 18, 20, 60, 300 apóstolos, você não é salvo. Se você não participar de suquinho com pão, você não tem comunhão com Deus. Está escrito ou não está? É assim ou não é nos dias de hoje? São judeus. A religião evangélica, ela não passa de uma religião judaica. É um evangelho misto, é uma mistura de cristianismo com judaísmo. Está aqui, ó. Se é necessário circuncidá-los, é necessário se batizar, é necessário fazer jejum, é necessário dar o dízimo, é necessário apresentar a criança no templo, é necessário você praticar as obras de Moisés. Senão, não será salvo. Entendeu? Aí, meu irmão, a confusão era grande. Aqui, ó. Aí, se eles não fizessem isso, eles não poderiam ser salvos. Se não guardassem a tradição de Moisés, não teria salvação. Mas quando eles chegam lá, olha o que é que diz o capítulo 21 de Atos ainda. Capítulo 21, versículo 17. É sério. O negócio é sério. A religião evangélica, testemunha de Jeová e o do sétimo dia, não é cristianismo puro, não é graça pura. É uma mistura. Você consegue perceber quando eles ordenam a Santa Ceia, lei de Moisés, o dízimo, lei de Moisés, a guarda do sábado, lei de Moisés, se batizar nas águas, lei de Moisés. E isto não é graça, isto é ordenança da lei, é mérito do homem. Se eu não fizer, não serei salvo, mas em Cristo Jesus eu sou salvo porque eu creio. O dom de crer veio do céu, veio de Deus, na minha e na tua vida, e nós passamos a crer no sacrifício único e perfeito e para sempre de Cristo Jesus, e a salvação desce ao coração de todo aquele que pensa desta forma. Pensou diferente, meu irmão? É lei de Moisés, não está salvo. Então, havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. 18, olha o 18. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Olha o que é ser uma religião evangélica mista, né? Lei e graça, graça e lei. Eles não se decidiram ainda, né, se crer unicamente. Agora, irmão, o que eu acho interessante é que eu, conversando com alguns irmãos, né, tanto no YouTube, no canal, ou aqui mesmo na minha cidade, é que eles não podem deixar o batismo, a ceia, que mais? Ósculo, né, busca do Espírito Santo, apresentar criança, jejum. Por quê? Porque ali tem um foco, o dízimo. E o dízimo é da lei. O dízimo foi pedido a Israel. Dízimo, 10ª parte, não era dinheiro. Eles transformaram, né? Os pastores têm o poder de transformar, sim, na unção. Transformaram batata, inhame, macaxeira, cebola, cenoura, alho, e também bode, cabra, vaca, né? Transformaram isso em dinheiro. Então, como dízimo, a décima parte, o que consta na Bíblia é a 10ª parte e não dinheiro que Deus pediu a Israel. Então ali eles embutiram aquilo ali e colocaram as outras demais coisas para tapear. Agora, agora o versículo 18, ele diz, no dia seguinte, Paulo aqui, e estavam todos reunidos. 19, presta atenção nessa historinha aqui. 19, então Paulo
os saudou e passou a relatar-lhe em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. O que Deus tinha realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério de Paulo. Graça. 20. Aí, olha o que aconteceu. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Olha só, quantos milhares de judeus têm crido na mensagem de Paulo, mas são zelosos da lei. Agora, 21. Porém, eles têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, ou seja, a deixarem de batizar nas águas, a deixarem de dar o dízimo, a deixarem de tomar a ceia do Senhor, a deixarem de apresentar criança no templo, a deixarem de jejuar, a deixarem de fazer voto, de se ungir com óleo, a deixarem de consagrar. É o entendimento dele aqui, ó, a respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem. Olha só, seus filhos nem tampouco andem segundo as tradições e costumes do povo judeu. Está vendo aí, meu irmão? Hoje é assim ou não é? Quando se levanta um pregador da graça, é contra a religião evangélica. O que é que prega a religião evangélica? Os costumes e as tradições e os mandamentos da lei de Moisés. Batismo, ceia, dízimo, jejum, voto, busca do Espírito Santo, adoração no templo. Tudo isso foi quebrado, foi anulado na cruz do Calvário. Atos capítulo 2, versículo 41. Atos capítulo 2, versículo 41, olha o que é que diz. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados e naquele mesmo dia ajuntaram-se cerca de 3.000 almas. Foram batizados. Ali era um costume, era uma tradição, era um ritual judaico. Eles batizavam, né, tanto judeus como gentios. Agora, esse batismo nas águas aqui, depois da cruz, interessou alguma coisa? Interessa. Pode fazer alguma coisa? Acrescenta, na verdade, alguma coisa? Não. Então, você vai percebendo, meu amado, que a tradição judaica, né, os costumes judeus, né, a lei de Moisés está dentro, enraizado na religião evangélica, Testemunha de Jeová e Sétimo Dia. Aqui também, sim, aí você vai ver Tiago. Olha o que é que Tiago diz. Tiago era um judeu. Tiago, a carta de Tiago foi para os seus irmãos judeus do primeiro século. Tiago, capítulo de número 5, versículo 13 e 14. Olha o 13, olha o 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Agora, olha o 14. Até aí tudo bem. Olha o 14. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que este ore sobre a pessoa enferma, ungindo com óleo. Isso aqui é um costume judaico, isso é um costume judeu, isso é uma tradição judaica. Isto aqui era um ritual para os judeus. Não tem nada a ver com a pregação de Paulo, da graça de Cristo. Então, unge com óleo em nome do Senhor Jesus. Isto aqui, nos dias depois da cruz, acabou, meu irmão, no entendimento. Mas a religião dos dias de hoje, expert,
tem que ungir com óleo, tem que participar de pãozinho com um suquinho de pão, tem que fazer o jejum. Por quê? Porque senão a galera não dá o dízimo, meu irmão. O foco é o dízimo, o foco não é ungir com óleo. O foco não é a ceia. O foco dos pastores dos dias de hoje não é a unção dobrada do Espírito Santo. O foco não é a cura. O foco não é a Santa Ceia. O foco não é o jejum. O foco não é apresentar criança. O foco dos pastores nos dias de hoje é o dízimo. Este é o foco da religião dos pastores. Então, está aqui o Evangelho da Graça, baseia-se somente na graça de Cristo Jesus. Então, Jesus ele veio para salvar o seu povo, judeus, de seus pecados. Então, isto aqui eu vou falar no outro estudo que já estou preparando ali. Deixa eu ver aqui. Agora, perceba, a religião evangélica, olha o que é que ela pratica da lei de Moisés. Olha o que é que a religião de onde eu saí de quase 30 anos pratica. E eu praticava isso, meu irmão, como um cego. Cego no dia, quando ia passando ali no tiroteio. Era tiro para tudo quanto é lado, mas o camarada é cego. Tá entendendo? Não, eu vou e enfrentava, sem saber de nada, por pura ignorância. O que é que a religião evangélica diz que pratica? Né? Eles apenas, nós só praticamos 3, né? A ordenança deixada por Jesus, batismo e o ID de Jesus e a Santa Ceia. Perceba se não é assim. A religião evangélica, os pastores, dizem que só praticam 3 ordenanças de Jesus. A ceia, 3 ordenanças na lei. Eles são conscientes disso. A ceia, o batismo nas águas e o ID de Jesus. Mas, cá comigo, vê se na tua religião lá não pratica isso aqui, ó. Batismo nas águas, Santa Ceia, o ID de Jesus, apresentar a criança no templo, isso está na lei de Moisés, descansar no sábado, a guarda do sábado, o jejum, lei de Moisés, ungir com óleo, lei de Moisés, fazer voto, lei de... Não só eram 3, lei de Moisés, dar o dízimo, lei de Moisés, vigília, lei de Moisés, busca do Espírito Santo, ou seja, culto no templo, tradição, lei de Moisés. Agora, preste atenção aqui, Moisés. Então, tudo isso, Moisés, você dá graça. Tudo isto é por ignorância. Praticam e eu pratiquei, você também praticou, e eles continuam praticando por ignorância. E quando é desperto, quando o Evangelho da Graça chega, ela nos isenta, a graça, ela conscientiza todo filho de Deus nos dias de hoje que você está proibido de praticar as ordenanças da lei de Moisés. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 11, você vai ler e você vai ver que a graça nos isenta da lei, das ordenanças da lei de Moisés, a graça nos isenta do pecado, da condenação da morte eterna, do juízo final e do inferno. A graça nos libertou de tudo isso, né? E outras coisas malignas, né? Que é ensinado nos púlpitos, e algumas mungangas, né? Que é ensinado nos púlpitos da religião evangélica. Olha o que é que diz. Então você vai ler Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Você vai entender o que é que a graça de Cristo faz na tua vida, e a religião faz de tudo para que você não entenda, para que você não seja liberto pela graça, o poderoso, a poderosa mensagem da graça de Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, vamos ver o que é que diz aqui Romanos,
capítulo de número 5, versículo de número 20. Olha o que é que diz. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado e a acusação da lei, morte, 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 superabundou a graça, vida, vida, vida. A lei, Paulo diz que era o ministério de morte. 2 Coríntios, capítulo 3. Não acredita? Leia na sua tradução, qualquer tradução de uma Bíblia aí que está perto de você. Você lê 2 Coríntios, que foi 2 Coríntios, do capítulo... Lê 2 Coríntios todo, até o versículo 18, que Paulo vai dizer que a lei, o ministério de Moisés, era ministério de condenação e morte. Por isso que ele diz aqui, ó, a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, a transgressão, a morte, superabundou a libertação, a graça e a vida eterna em Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. E o que é graça? Graça, né? Ela vem da palavra grega charis, ou graça, livre favor de Deus, especialmente manifestada, né, aos seus filhos eleitos, predestinados, aos seus escolhidos antes da fundação do mundo. Então, Deus tinha seus filhos, Deus tem seus escolhidos, Deus tem seus eleitos, e esses escolhidos, esses eleitos, será manifestado nele a graça, o favor de Cristo Jesus, ou será manifestado charis. Então, aos homens, aqui, ó, livre favor de Deus, especialmente, né, aos seus escolhidos, por intermédio do Evangelho da Graça. Olha só, Atos capítulo 20, vamos fechar com isso aqui. Atos capítulo 20, versículo 24. 24, que diz: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Evangelho da graça de Deus. Evangelho charis, graça. Evangelho que liberta, evangelho que salva, né, a mente do ser humano e prepara ele para uma vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 15, Atos capítulo 15, versículo 11. Atos capítulo 15, versículo 11. Aqui, ó, de modo algum cremos que somos salvos pela lei de Moisés, mediante o jejum, o dízimo, a Páscoa, a ceia do Senhor, né, os votos, né, mediante que eu fui consagrado, mediante o batismo nas águas. É isso? Não, pastor. Não é, meu pastor. Não é, não. Está errado que ensina nos púlpitos das religiões nos dias de hoje. De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Judeus e gentios, salvos na cruz em Cristo Jesus. Tem mais? Romanos 3, 24. Olha o que é graça. Romanos 3, versículo de número 24. Sendo justificados gratuitamente, sem penitência, sem batismo, sem ceia, sem Páscoa, sem dízimo, sem a guarda do sábado, né? Sem a mundanga da religião, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Cristo, a graça de Cristo. Aguardando aí.
Capítulo 5, Romanos capítulo 5 agora, versículo 15. Espero não ter errado esse versículo. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Preste atenção, meu irmão. Que versículo poderoso. Olha o que é graça. Olha o que foi um ato de justiça de Jesus Cristo, manifestou a graça para multidões. Tem mais? Tem mais. Versículo 17. Versículo 17. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e não da lei, da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Tem mais? Tem mais. 20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, por intermédio da condenação da lei, do ministério de morte, superabundou a graça de Cristo Jesus. Graça, salvação, graça. Mérito do homem? Nenhum. Graça. Tem mais? Tem mais. Aqui agora, versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que está ligado, graça a Jesus, lei, Moisés. Moisés, lei, ministério de condenação e morte. Graça de Jesus Cristo na minha e na tua vida, vida eterna, no reino eterno de Cristo Jesus. Agora capítulo 6 e o versículo de número 1, para a gente fechar isso aqui. 6:1 que diz, então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Não, de modo nenhum. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, a nova criatura, ela não vive com os desejos malignos do pecado. Não. Então, a graça de Cristo, ela foi exaltada. Deixa eu colocar aqui, capítulo 3, versículo 24. Deixa eu ver se é isso aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Justificado aqui, ó. Sendo justificado, sendo absolvido, sendo inocentado, que é a palavra grega que apresenta aqui, ó. Tendo os seus pecados perdoados, apagados, riscados, gratuitamente por sua graça, pela graça de Cristo. O que você fez? A pergunta que eu deixo para você, aos pastores, aos irmãos, católicos, evangélicos, do sétimo dia, testemunha de Jeová. O que você fez para ser salvo? Ou o que você fará? Você fará, se você não crê na tua salvação ainda, o que é que você pode fazer para ser salvo? Eu não fiz nada. Pensava que faria alguma coisa para agradar a Deus, mas as obras do homem são como os trapos de imundícias, certo? Porque as nossas obras agora, da nova criatura, foi feitas por Deus de antemão, para que nós, no novo céu e nova terra, nos séculos vindouros que já estamos, andemos nelas. Agora, o que me garante a salvação? Quem garantiu a minha salvação e a tua salvação? Sendo justificados gratuitamente. Você sabe o que é gratuitamente? Quando você vai comprar um pão e chega lá, está lá, é de graça, é gratuito. É gratuitamente o pão.
Você vai lá, chega, bota sua sacolinha, o cara bota lá quantos? 10, 15, 20, 30 pães. De graça, meu irmão. Assim foi a minha e a tua salvação. Então, a condenação, né, e a sentença de vida eterna, a graça de Deus superabundou, né, na condenação na lei. A lei condenava, a graça e nos isentou da maldição da lei, dos mandamentos e das ordenanças da lei de Moisés. Então, fica aqui a minha gratidão. Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal, deixa aí teu comentário e se concorda, se discorda, porque lança versículos, tá bom? Para que eu possa acompanhar o teu raciocínio. Próximo estudo, você não vai perder. Deixa eu pegar aqui. Próximo estudo, olha só. Jesus morreu por toda a humanidade, é polêmica. Está espalhado aí, vejam só, já assisti diversos vídeos, pastores renomadíssimos, né? Tá aí falando sobre isto aqui, e há uma grande diferença de pensamento. Uma boa parte diz, Jesus morreu por toda a humanidade. Outra parte diz, não, o sacrifício de Cristo Jesus foi para perdoar e salvar todos os pecadores, ou Jesus morreu por muitos? E ainda posso fazer outra pergunta, extraída das Escrituras, essa pergunta aqui, ó. Toda a humanidade, ou todo ser humano, será salvo? Jesus morreu por todo mundo, por toda a humanidade. O que é que você me diz? Escreve aí, paz de Cristo. E fica aqui, ó, esta mensagem, este versículo abençoado. Você foi justificado, você é inocente perante Deus. Você não tem culpa perante Deus. Você não tem um pecado perante Deus. Você foi justificado gratuitamente na cruz pelo sangue de Jesus, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paz de Cristo, Deus te abençoe grandemente. Até o próximo estudo. Não perca!